Fala galera, começando mais um Escolhe ou Morre, dessa vez para definir qual a maior vitória da história do Santa Cruz. Antes da gente iniciar aqui o nosso debate sobre a maior vitória da história tricolor, se você está curtindo o nosso trabalho, se inscreva aqui no nosso canal e também nos siga nas redes sociais. E a gente lembra que quando o nosso canal tiver aí 3.000 inscritos, vamos sortear aquela diária no Vilagem Porto de Galinhas para você curtir aquela tranquilidade no litoral sul de Pernambuco. E como vocês já estão habituados, a gente vai iniciar aqui uma viagem cronológica pela história do Santa Cruz. Mas a primeira parada é só em 73, né, Maestro? Assim, não é que a gente tirou a história do Santa desde 1914 jogando futebol, não. É óbvio que teve vitórias expressivas nesse período, mas a gente está seguindo o critério que a gente adotou nos outros vídeos, os vídeos sobre as derrotas de Sport, Náutico Santa, Bahia e Vitória, que a gente fez um passeio e começa agora nesse do Santa, foi o primeiro sobre as vitórias. O Santa, antes de 73, ganhou da Seleção Brasileira. Foi um dos únicos times do país, só Atlético Mineiro e Flamengo também conseguiram isso, só que o Santa foi o primeiro a conseguir isso em 1934. Foi também o primeiro clube do Nordeste a ganhar de um clube do Sudeste, um grande clube do Sudeste que foi o Botafogo, na época. Grande. Era gigante. Gigante. Em 1919 era gigante. Ganhou de 2-1 no Recife. Então, assim, o Super Campeonato de 57, o primeiro Super Campeonato do Santa Cruz, do Tri Super. Só para dizer que a gente não está esquecendo isso aí, a gente só considerou que são jogos de um apelo de um futebol profissional, de um futebol onde já existe o Arruda, a Ilha, os Aflitos, onde os clubes já têm uma massa gigantesca, já tem uma cobertura de imprensa muito maior, então por isso que a gente começa de 73, que se justifica sendo simplesmente o pentacampeonato do Santa Cruz. Dá um pouco de detalhe, a gente já começa forte, assim, já botou ficha aqui já botou ficha no pentacampeonato, ganha em cima do Sport, na Ilha do Retiro, e naquele tempo, a gente já falou em alguns vídeos, mas era muito curioso do Pernambucano, eram 3 turnos, quem ganhasse 2 turnos tinha a vantagem de uma igualdade no jogo final, mas quem ganhou um turno jogava em casa essa partida extra. Ou seja, esse time que ganhou um turno, que no caso foi o Sport, por isso que o jogo foi na Ilha do Retiro, tinha que vencer para forçar mais 2 partidas. Não chegou nem perto disso, já perdeu logo o jogo na Ilha do Retiro. Uma das várias finais que o Santa ganhou no confronto entre Santa e Sport é 9-6 para o Santa em jogos na Ilha do Retiro, em vários anos, porque o mando de campo do Santa também era na Ilha do Retiro. Mas assim, só lamento, é a casa dos outros, né? Registra lá. Então, e esse pentacampeonato do Santa já é um Santa fortíssimo, que vai emendar, inclusive, com outro concorrente que a gente vai falar daqui a pouco, é o de 75. Esse time de 73, de Givanildo Oliveira, que era se falava muito só Givanildo na época. O cara só ganhou sobrenome depois vira treinador. Luciano Veloso, que foi o Luciano Maravilha, e Ramon, que cria da casa, que naquele mesmo ano foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, com uns 21 gols. Considerando de 71 para cá, foi a primeira vez que um jogador atuante do Nordeste conseguiu a artilharia do Campeonato Brasileiro. Então aquele Santa, com aquele pentacampeonato, chegou muito perto naquele momento, inclusive, da série do Náutico, que é uma sequência do Hexa, né? Lembrando, o Náutico foi Hexa de 63 a 68, aí o Santa começa em 69 e vai até 73, onde até hoje a maior série de títulos da história do Santa. E aí meio que essa vitória de 73 representa justamente esse tempo, né? É o combo, que a gente, para quem também assistiu o vídeo das derrotas, a gente costuma fazer alguns combos, e esse é um combo sobre esse pentacampeonato, onde o Santa cansou de ganhar finais contra Sport e Náutico. Bom, agora a gente vai dar um salto pequeno, ainda na década de 70, a gente vai para 1975, quando o Santa Cruz, ainda aquela base inclusive, ele vai vencer o Flamengo por 3-1 em jogo válido pela terceira fase do Campeonato Brasileiro, o Flamengo com Zica e companhia, Rafa. Maracanã, não tão lotado, porque esse vídeo está no YouTube, vocês vão ver as imagens aí que o pessoal da CUL com certeza vai colocar. E o Santa Cruz sai na frente. Ramon Cap tem que finalizar praticamente 2 vezes para fazer o gol. E o Flamengo empata de pênalti. Um pênalti de Zico, cobrando, lógico que ele bate numa preguiça. Que o goleiro do Santa Cruz, acho que ele pensa assim, meu amigo, a bola vai entrar. Deixa eu só, vou nem sair na foto. Ele vai para um lado e praticamente enrola para o outro. Agora, esse pênalti, quem está vendo o replay aí, a turma do Santa Cruz está revoltada, porque o lance segue. Aí depois que o juiz já chega, ó, foi pênalti. Ele vai pra marca e marca o pênalti depois que a bola seguiu, pô. Só que não teve problema não, Santa Cruz conseguiu
desempatar a partida, fez o terceiro. E assim, é uma vitória emblemática. Você ganha de Zico no Maracanã. E foi aquele time que no final do ano não chegou à final, porque perdeu para o Cruzeiro, que a gente já falou lá nas maiores derrotas. Ou seja, foi um ano que terminou ruim para o Santa Cruz, mas que teve memórias como essa. São jogos que qualquer tricolor daquela época que acompanhou, com certeza fala dela. É o tipo de jogo. Essa vitória, inclusive, diria que ela está junto à vitória sobre o Palmeiras em São Paulo. Foram 2 momentos onde o Santa Cruz conseguiu bons resultados fora do Recife. E na campanha que terminou na 4ª colocação a um triz da decisão. Chegou até a disputar a semifinal contra o Cruzeiro. É o tipo de jogo, inclusive, que eu costumo dizer que forja torcedor, né? É um jogo tão marcante, contra um time tão emblemático, é uma vitória tão, assim, indiscutível que meio que forja, né? Como você falou, muitos tricolores que acompanharam aquela época vão lembrar sempre desse triunfo com muito carinho, né? Com certeza. Bom, e agora a gente entra aqui no nosso DeLorean para uma viagem de 2 décadas, basicamente. A gente vai para 1993, um jogo que, inclusive, a gente já analisou, só que pela ótica do Náutico, né? A gente está falando daquela final entre Santa Cruz e Náutico, onde até o apagar das luzes, o Náutico era campeão e os tricolores amargavam o vice-campeonato, mestre. Essa é uma final de mais de 70 mil pessoas no Arruda, outros tempos. Assim, a última vez que teve um jogo de 70 mil pessoas em Pernambuco, também foi um Santa e Náutico, mas foi a final de 2001. E nessa final de 93, o Náutico venceu o primeiro turno e o Santa venceu o segundo turno numa decisão de turno contra o Sport com 74 mil pessoas, ou seja, a quantidade de gente que estava acompanhando aquela reta final de campanha. Aí venceu o Sport e disputou a final contra o Náutico. Aquele segundo turno do Santa foi excelente. Foi quando o Santa contratou o Washington, já estava com seus 35 anos, já fim de carreira. O Washington, que era da dupla, assim como a gente falou, explicando como a gente falou nesse vídeo. Perdia gol, né, mestre? Era a dupla, ele e Assis, que era o casal 20, surgiu no Atlético Paranaense 10 anos antes, em 83, pelo Atlético Paranaense, ficou em 3º lugar no Brasileiro. Aí foi para o Fluminense no ano seguinte, em 84, foram campeões brasileiros no Fluminense. Só que o Santa só trouxe um do casal aí, não trouxe Assis não, trouxe o Washington. Agora, o Washington mostrou um faro de gols gigante. O segundo turno bastou para ele ser o artilheiro do campeonato. Jogou só meio campeonato e nessa artilharia recente, para que você está... mas o Pernambucano, ultimamente, nos últimos anos, 17, 16, até zagueiro, como Ronaldo Alves foi artilheiro jogando pelo Náutico. O Everton Santos foi artilheiro em 2017 no Santa e tem seu tricolor que ele não deixou a menor saudade, já foi dispensado logo depois. Não, era um campeonato longo, um campeonato de 5 meses, longo até demais, inclusive, né? Um campeonato longo onde você, para ser artilheiro, tem que ter uma regularidade e jogar só um turno era algo impressionante, mas ele conseguiu. E com esse desempenho todo, a esperança do Santa Cruz, com a esperança em cima de Washington, o Santa precisava vencer no tempo normal para forçar uma prorrogação. Com 5 minutos ele está expulso. O Wilson Souza meteu o vermelho. Assim, bem justo, bem aplicado. O carrinho que ele deu assim foi um negócio assim completamente despirocado. Uma coisa que ele fez assim, né? Muitos tricolores não entenderam, para não dizer outra coisa, né? Porque entra muito naquele folclore do futebol e não faz o menor sentido. O Náutico abre o placar. O time Náutico era bom, não era um time ruim. Os dois estavam na primeira divisão. Jogariam a primeira divisão de 93 no segundo semestre, uma primeira divisão diferente com 32 times, mas os dois jogariam. Seria aquele ano, inclusive, marcou a última vez que Santa e Náutico se enfrentaram pela primeira divisão. O Santa, perdendo de 1-0, final de jogo, ter que virar o placar com 1 a menos, ser o seu craque. A torcida, como se sabe, é um caso clássico do futebol pernambucano, um dos maiores episódios. A torcida começou a ir embora, pegou a Avenida Beberibe e ir para casa. A multidão dessa, transporte público não dava para vacilar. Não dava. Esse jogo não passou na televisão, as pessoas tiveram que ir para o estádio. O Santa empata e precisa virar a partida. Até que, no último, aos 43, 44 segundos do tempo, um lançamento na área, Parreira, o zagueiro do Náutico, tenta dar um peixinho, erra o peixinho, a bola passa pelo joelho. É até meio bizarro, né? Não, até meio bizarro não, assim... se a turma acha do Santa Cruz, aos 5 minutos a turma achou que o Washington foi expulso de propósito, a turma do Náutico acha que Parreira fez bizarro, o peixinho de propósito. Não fazia. Sei lá, mas não vou nem dizer, qualquer coisa. É porque o peixinho, assim, a chance de você errar é tão grande, digamos. Não era um lance de peixinho, inclusive. Não era. Um zagueiro tirar um lançamento na cara dela, 44 segundos tempo, peixinho, enfim. Errou, claro.
Célio pegou, bateu cruzado, guardou. As pessoas começam a voltar pro Arruda. Alvirrubros começam a deixar, e aí tem a turma se encontrando, só vai largar aquela porra. Larguei, o time lá perde desse jeito. Aí começa aí a mão dupla, né, de gente. O portão tá aberto já, nesse momento não tem mais controle, pode entrar todo mundo. Claro que com os mitos, fala que o Arruda não encheu. No mito fica parecendo que todo mundo voltou. Não, teve gente que... Já estava em casa. Já estava em casa. Mas muita gente voltou. E na prorrogação, bastava o Santa Cruz o empate. Santa Cruz segurou o empate. Não foi um grande time da história do Santa. Não mesmo. Mas é uma grande vitória, pô. Vou dar um exemplo que é a final do vídeo de Bahia e Vitória, que é a final de 94. Onde o campeonato foi normal, mas acabou ficando marcante pelo título, o título do Bahia de 94, um gol de Raudinei no recorde da Fonte Nova, no último lance da partida, nos minutos finais da partida. Aquilo mudou o campeonato. Esse 93 ia ser um estadual bem conquistado, mas não era um super time do Santa. Agora, essa reviravolta deu um peso... Você não precisa nem contar o resto do estadual. Você contar essa história já é suficiente para ser um dos maiores resultados que o Santa Cruz já conseguiu em sua história. Agora a gente chega em 2011, um estadual peculiar, né? O Sport buscando o hexacampeonato, o Náutico obviamente tentando evitar o hexa, o Santa Cruz afundado na Série D, entra completamente com um papel coadjuvante naquele estadual, e aí o Santa de Zé Teodoro começa a galgar, começa a ganhar corpo, começa a encorpar, chega à final, 2-0, Gilberto e Landu, Rafa. Até hoje, o pessoal quando quer fazer qualquer piadinha com o Magrão, ou pronto, aniversário de Magrão, o pessoal sempre não lembra, né? Pra parabenizar, aos tricolores vão no Twitter, no Facebook, parabéns Magrão, é o gol de Gilberto. Porque é do meio da rua, é de muito longe. E a verdade é a seguinte, ninguém esperava. Ok, teve uma vitória do Sport, do Santa Cruz durante o campeonato. Mas se você for olhar direitinho, o Santa Cruz estava na Série D há 3 anos consecutivos. O Sport na Série B, brigando para voltar para a Série A. Quem que ia botar a ficha que o Santa Cruz vai chegar aí no Pernambucano e vai ganhar esse título em cima do Sport e a primeira partida na Ilha do Retiro já vai garantir o placar, que o jogo de volta vai se dar o luxo de perder por 1-0, tudo bem que o gol foi no finalzinho da segunda partida, mas era coisa inacreditável, impensável. O segundo gol, Celso, que é de Landu, já é no final da partida já, porque até 1-0 para o Santa Cruz dava para o Sport virar no Arruda com tranquilidade. Mas quando faz aquele segundo gol ali, já cria uma onda de confiança, só que o tricolor, como é que eu vou dizer, mais ressabiado, ele vai lembrar, por exemplo, de 2004. Que o Santa Cruz tinha uma vantagem também conquistada, e eu lembro muito dessa partida no Arruda, o jogo no Arruda de 2011, meu Deus do céu, acho que dizem que aquele jogo deu 60 mil pessoas. Tinha não, meu amigo, porque no degrau da arquibancada tinham 3, 4 pessoas no mesmo degrau. Como é que pode isso? Não dá para dizer que só tinha 60 mil pessoas naquele jogo, mas enfim. No Arruda, o Santa Cruz perde por 1-0, gol de Marcelinho Paraíba. Já na apagada da luz, né? Na apagada da luz também. E é engraçado. Cobrou e acabou o jogo, inclusive. Daquele jogo que o Santa Cruz já era campeão, o pessoal comemorando. Paraíba estilou. Foi dar acaba o jogo. Foi dar um tapa em Everton. Foi dar uma voadora, um tapa. Você tá vendo aí? Ó, o pau quebrando, pá, eita porra! Briga na base! Ele leva fumo. Levou o fumo no final das contas. Caiu sozinho. E assim, concordo, porque isso é um dos jogos candidatos, porque foi uma partida que marcou demais. Se a partir dali o Santa Cruz subiu, voltou para a Série C, ali demorou mais 2 anos para voltar para a Série B, mas embalou. Foi uma fase que o pessoal fala, teve 2012 que foi muito bom para Santa Cruz, 2013 também foi muito bom, mas 2011 é um marco. É sair do buraco de vez para voltar para a Série A 5 anos depois. Eu concordo com o Rafa em relação ao marco da competição, mas discordo um pouco em relação ao andamento da competição. Quando ela começou, o Sport foi muito mal, acabou pegando a 4ª vaga no final da competição, trocando de técnico, apesar de ter investido muito, o time não rendeu. E eu acho um marco, porque o Santa, sem condição alguma, conseguiu montar um time em pouquíssimo tempo e o time foi competitivo. O caso de Gilberto é até emblemático, porque ele já estava há alguns anos de base, mas acabou, por falta de opção, acabou sendo utilizado e marcou 12 gols naquela competição, naquele estadual. Acabou se valorizando a ponto de o Santa, depois negociou ele por R$2 milhões. Assim, o Gilberto era um cara que tinha potencial, mas ele explodiu naquele campeonato.
Gilberto era banco de Thomas Anderson. Não, Thiago Cardoso surgiu em 2011 e aí dos títulos que ele ganhou contra o Sport, aquela atuação dele no jogo da Ilha do Retiro, porque até saiu o gol de Gilberto, só dava Sport. O Sport não fez um bom campeonato. Foi a primeira finalização do Santa naquele jogo. Inclusive, eu cobri aquele jogo, aquela final com você. A gente estava trabalhando pelo Super Esportes e eu lembro que eu estava incumbido de fazer a estatística do jogo, fazer o scout e tal. Era o Sport finalizando, acho que o Sport já tinha chutado 6, 7 jogos. Eu não sei o número, mas com muito perigo. E o Santa, quando chega naquele... Veja, o campeonato do Santa foi muito melhor do que o Sport. Mas quando começou a final, até sair o gol, o Sport estava melhor. E isso mostra que na hora que o Santa fez o gol, desmontou o Sport. E quando o Landu faz, o Sport escapou de ser goleado. Porque eu acho que o Santa ainda chegou uma ou duas vezes cara a cara com o Magrão para fazer o 3-0. Eu acho que, por mais que tivesse ressabiado em relação a 2004, mas o Santa foi campeão ali na Ilha do Retiro. O jogo do Arruda, a reversão seria algo muito, muito difícil. Não acontece. Naquele contexto, o Sport sem bala, Romerito não estava bem, e o time do Santa encaixado. O Zé Teodoro cresceu na hora certa, como o Zé Teodoro falava. E se o Santa depois ganhou, foram 5 estaduais em 6 anos, esse 2011... Galera, pode botar a ficha. Agora a gente vai dar um pulo para o ano seguinte, né? Um Santa Cruz, mais uma vez, 2 divisões abaixo do Sport, mas chega na final e soberano. Em 2011, quando o Santa, os 2 jogos no turno, o Santa fez 2-0 lá em Lô, e no primeiro jogo da final, 2-0 de novo. Só foi perder o terceiro quando já estava praticamente garantido, o gol no último lance. Em 2012, o Santa perdeu os 2 jogos no turno. Perdeu feio no Arruda. Perdeu na Ilha do Retiro também. E aquele time do Sport, tecnicamente, era melhor do que o anterior. Consideravelmente. Marcelinho Paraíba, inclusive, foi eleito até o craque da competição. Embora tenha essa dúvida, eu sempre questiono isso, porque Denis Marques destruiu na final e ele estava empatado em moral com o Marcelinho e acabou se tornando o artilheiro do Pernambucano. Mas acabou, já tinha escolhido, tipo Oliver Kahn, né? Da Copa antes da final. Antes da final. Mas 2012, a gente acabou de falar de 93, que vocês têm a competição, mas um jogo transforma um título diferente. É óbvio que em 2012 o peso é o aniversário do Sport, na Ilha do Retiro. O Santa não ganhava um campeonato do Sport na ilha desde 87, quando foi bi, 86, 87. Já, olha o tempo que passou até 2013. O Sport jogava pelo empate, porque foi 0-0 no Arruda, ou seja, 3 confrontos não tinha vencido nenhum. Teria que ganhar esse jogo para ser campeão e não era campeão há muito tempo. Faz um gol com o Branquinho, estava adiantado, mas fez o gol e tomou o empate logo depois. Mas a partir dali, o Santa, assim como tinha acontecido em 2011, simplesmente dominou a partida. No caso de 2011, dominou depois de abrir o placar. Nesse caso, ele dominou a partida toda. O gol de Moacir foi quase um acidente, um gol instantâneo depois de ter aberto o placar. E chegou a abrir 3-1. O Sport ainda diminuiu no fim, mas não teve forças para empatar, para buscar o título. E era treinado por Mazala. Denis Marques bate com uma categoria na bola. Não, assim, você está falando de... Rafa estava descrevendo que na brincadeira com o Magrão é o chute de Gilberto. Eu costumo ver mais Denis Marques, porque Denis Marques... Gilberto é aquele chute. Denis Marques é a paletinha de fora da área... Categoria. Não. Sinuca. Não, mas é porque é recorrente. Assim, teve uma semifinal, teve outro clássico, teve a final de 2013, o jogo de ida. Então, assim, é um jogador que fez muito mais estrago. E esse de 2012, ele consolida, bota o Sport. O Sport em 2012 era a primeira divisão. Verdade. Tinha subido em 2011, apesar do vice-pernambucano subir no fim do ano, e mesmo sendo primeira divisão, com recurso, aquela coisa toda, fracassou de novo em casa. E aí não tem muito o que discutir. É aniversário do clube, foi um parabéns clássico. Essa questão de ser o bivice já começou a incomodar o Sport. A gente não vai falar, 2013 não está na nossa lista, mas foi o complemento. E nesse ano se criou um mito de Denis Marques, né? Nasceu o mito de Denis Marques aí já na final, que ele repetiu em 2013. A gente vai para 2013, né? Mas a gente não vai falar do Pernambucano. Agora a gente vai falar... Já tem virado rotina, já. A gente vai falar agora das quartas de final da Série C. E é um jogo emblemático, maestro, porque... É aquele jogo que o Fortaleza nunca passa. Mas aí, no caso... Ei, irmão, mas essa é igual aquela. O Fortaleza tá passando assim na no meio da praia. Levou do nada, pô. E também
Meio Satanás. Detalhe, torci todos os anos. Mas até a gravação desse vídeo, em 2017, é um fato. Moda só. Olha só. Mas... Não, mas só para lembrar, porque é um jogo emblemático. É um jogo emblemático porque é o jogo que vai finalmente... É o jogo do acesso. E vai tirar o Santa... A gente não botou, por exemplo, da Série D, né? Mas é um jogo que tira o Santa desse calabouço que inclui aí as séries D e C do Campeonato Brasileiro e devolve o Santa Cruz a um patamar de respeito no futebol nacional, né, maestro? Aquela vitória sobre o Betim. Para ver que não foi esquecimento, a gente pode até ter feito escolhas erradas, mas a gente lembrou, a gente teve os outros jogos do acesso, jogos importantes, como 1-0 sobre o São Caetano no terceiro jogo do playoff, o jogo que classificou o Santa ao quadrangular final. O São Caetano estava invicto em casa, tinha sido o primeiro lugar, o Santa oitavo, e o Santa Cruz ganhou de 1-0 o gol de Wellington. 2005, os 2 gols de Reinaldo com 65 mil pessoas no Arruda, o Santa voltando à primeira divisão depois de muito tempo, justamente depois desse acesso, 99, numa campanha muito grande, faltou um detalhe para ser campeão também, no quadrangular que tem um Grêmio. Um detalhe chamado Náutico, né? Tá, tem vídeo por aí sobre essa história. O próprio acesso contra o 13 no jogo nervoso, nesse caso eu já acho que o Santa já subiu ali aos trancos e barrancos, tinha feito um jogo ruim em Campina Grande, segurou 0-0 com mais jogadores do que o 13, mas esse do Betim, ou seja, passou por isso tudo. E até teria outros acessos, que seria o acesso à Série A depois, contra o Mojimirim, com uma arrancada muito grande. Mas o do Betim, como você falou, botou o Santa Cruz de volta ao jogo. Ele o Santa começando em 2011 a reconstrução, sem jogar campeonato, jogando campeonato que jogava 3 vezes por ano, 6 vezes. Passava assim, 2 meses sem jogar, basicamente, entre o estadual e o início do brasileiro. Da Série B para cima você joga 38 rodadas, é outra coisa, cota de televisão, jogos transmitidos, a dificuldade que o Santa Cruz tinha. Tem calendário. Não, o torcedor do Santa tem que, ou era ver na TV Brasil, ou alguma televisão, emissora bem pequenininha, miudinha, que você tem que ver na internet. Era uma dificuldade muito grande e de repente agora está no Premiere. Enfim, outra coisa. Tá assistindo no sofá de casa, tranquilo, com a certeza que vai passar? E o jogo, o Santa tinha vencido 1-0, tinha ganho de 1-0 lá no jogo de ida. Na volta, quando estava 1-1, o Santa fez 1-0, mas o Betim chegou a empatar e aí ficou perigoso. Porque como tinha gol qualificado, 2-1 do Betim tirava o Santa. E o Arruda estava com 60 mil, eu sempre conto essa história, porque o Arruda estava com 60.040 torcedores e a capacidade oficial era 60.044. Não é que faltaram 4. Assim, claro que não. Não é que faltaram 4. Quem quiser que acredite, assim, tá ligado? Entupido, não dá desse. E o jogo ficou nervoso. Não era uma pipocada, era porque, querendo ou não, o outro time estava ali com a condição, estava brigando pelo acesso, não era um peso morto. Até que saiu um gol de caça-rato. E o fato de ser caça-rato diz muito dessa classificação. Por toda a simbologia que ele tem, de povão. Fazia muito gol decisivo. Para muitos tricolores, ser um espelho de parte, ser o cara popular, o cara que gosta dos ritmos mais populares, podemos dizer assim. Morava nos arredores do Arruda, inclusive. Isso dá um simbolismo muito grande. O cara é caça-rato o nome do cara. Porque, assim, e a narração de Haroldo Costa, que é uma das maiores narrações... O maior gol do mundo. Mas a narração dele desse jogo é uma das maiores narrações que... Para mim, o melhor narrador que eu já vi de rádio é Adilson Couto. Para mim também. Mas Haroldo Costa é emblemático. Ele deixa esse gol maior. Vem Santa Cruz, bola na ponta direita, recolheu, Mosiel preparou o levantamento, vai cruzar, cruzou! Falhou o goleiro, Caça-Rato! Gol! O gol da Série B! Caça-Rato! Caça-Rato! Flávio Caça-Rato! Coloca o Santa Cruz na Série B! Predestinado! Predestinado! Flávio Caça-Rato! Flávio Caça-Rato vai pra história! E esse ano de 2013, para Caça-Rato, já quem está falando aqui, foi o ano que o Santa Cruz deixou de ganhar mais dinheiro com o jogador na vida dele. Tô falando de vender, não. Porque, meu amigo, imagina... Marketing, pô. O cara fez o gol do título do estadual, o cara fez o gol que garantia a volta à Série B. Tinha que ter um CR7 do Arruda ali pra vender só a camisa do homem, pô. Não fizeram isso. Eu não gosto de contar essa história porque a turma não acredita. Quem criou? Quem criou. É um homem, pô. Não, mas ninguém nunca vai acreditar. Isso aí, Deus sabe. Não, mas veja.
Não tá na internet? Então A deve gente tá ser- dizendo que foi? Então deve ser Não foi, mentira. pô. Não, é verdade. Pô. Tá na internet, é verdade. Bom, galera, agora a gente vai até 2016, naquele que é o maior título da história do Santa em relação ao tamanho da competição, né? A gente tá falando da final com o Campinense, válido pela Copa do Nordeste, Rafa. Primeira partida ter sido 2-1. Santa Cruz vai para Campina Grande sem João Paulo. João Paulo só no banco, lesionado, que era o coração do meio de campo de Santa Cruz. E faz o primeiro tempo ruim, as duas equipes. Só aquela bolinha para um lado para o outro, uma chance outra aqui. E no segundo tempo o Rodrigão vai e bota o Campinense na frente. Quase sem espaço. Atacante bom. É. Recebeu ali, rápido, matou, deu uma chapinha, abriu o placar. Ninguém viu, rapaz, Rodrigão. Não, tu não viu, mas o Santos comprou logo. Foi. E o engraçado é o seguinte, engraçado não, né? Santa Cruz, depois desse lance, também não conseguiu produzir muita coisa, não. E na arquibancada do Amigão, a agonia já estava gigante. 6 mil torcedores do Santa Cruz, assim, uma invasão Considerável. Considerável Não, né? muita gente Gigantesca. mesmo, assim. 6 mil ou mais, assim, é disso pra cima. A turma faltando 1h30 para o jogo, já estava praticamente tomada a área de Santa Cruz na arquibancada. E na hora do gol de Arthur, que a gente está falando de vitórias, mas esse empate é uma vitória para o Santa Cruz. Claro, mas esse contexto... E esse gol de Arthur muda o cenário, porque enquanto a torcida do Campinense estava comemorando, já empurrando para o time segurar o resultado, a torcida do Santa Cruz, não vou dizer que fez festa até o final, porque a tensão estava grande. Ainda tinha tempo para o Campinense desempatar a partida. Mas quem estava no estádio naquele dia, garanto a você que não vai esquecer daquele empate de jeito nenhum. E também é outra partida que tem muita moeda. grande. Tem muita moeda aí. Aqui, ó. Um pouco... Porque assim, a gente discutiu algum tempo atrás sobre o Santa Cruz e o Náutico, que era maior. Aí o que acontece? Os títulos pernambucanos recentes do Santa Cruz foram separando um pouco. E esse título catapultou. Esse título é o que vai colocar, se a gente for falar de G4... Uma dádiva dos ninjas. Opa, segura aí. E se a gente for falar de G4 do Nordeste, é o título que tira qualquer dúvida de que o Santa está na frente do Ceará. Bom, galera, então é chegada a hora. Escolhe ou morre. Qual a maior vitória da história do Santa Cruz? Rafael Brasileiro. Não olhou para lá dessa vez, não. É bronca. Foi só o caqueado. Eu estava propenso a escolher 93. Só que a gente debatendo aqui antes tudo, durante o programa também, eu lembrei muita coisa de 2011. Muita coisa mesmo. Tanto é que 2011 foi bem importante para mim, até para decidir largar uma faculdade e voltar a fazer fazer a faculdade de jornalismo. Por sinal, 2012 eu encontrei Celso antes da primeira final, que foi 0-0 no Arruda, e a gente trocou ideia e depois a gente foi trabalhar junto. E 2011, com certeza, como eu falei, pelo marco. É um marco que... É um título que, digamos assim, salvou Santa Cruz. Que eu não sei se Santa Cruz fosse vice-campeão, ia ter o mesmo fôlego para alcançar a Série C, conseguir o acesso da Série D. Enfim, 2011 por ser um marco para a história do clube. Maestro, eu sei que você trabalha com taça, né? Então a gente está falando de uma taça Não, estadual. acho que vai E a Copa do Nordeste. Temos aqui uma votação fechada. Se o Santa tivesse sido vice, só para o seu preciosismo, né? Se o Santa tivesse sido vice, eu não acho que aquilo teria encerrado aquela ascensão, não. Porque aquele trabalho que o Santa fez foi muito bem feito no Pernambucano e não acho que a diretoria, Antônio Neto na época, Tininho já fazia parte também, ativamente, da direção de futebol. Não acho que um eventual vice-campeonato ali tira Zé Teodoro, manda Thiago Cardoso embora, vende esse Gilberto para lá, enfim, acho que isso não aconteceria. Então, aquela caminhada do Santa, acho que seguiria. Não com o mesmo brilho. E aí é o que a gente está falando. Aquele título é um título de renascimento. Aliás, todas as capas dos jornais foi uma das capas mais fáceis, dos resultados as vitórias mais tranquilas para você fazer uma capa, porque você tinha uma liberdade total de jogar uma coisa de renascimento, tipo, não é só festeja o campeonato do X ou ganha e tal, não. Era assim, voltou a ser um clube do tamanho que é. Tem, acho que é uma foto, acho que até do Jornal do Comércio, muito, muito bonito, de Thiago Cunha, em cima da trave, ele de braço aberto, diária, a mesma coisa, porque o jogo terminou à noite, então, e o refletor dos aqueles gigantescos, os fotógrafos cansaram de fazer pose ali para ver se a luz batia, fazer aqueles efeitos.
os outros títulos do Santa, sequenciados aquele 2011, o vice talvez não tivesse brecado essas outras sequências. Talvez o Santa renasceria para o futebol, ganharia um outro campeonato, mas ali, quando ganhou um 11, ganhou uma hora que, pô, o Sport foi trivice do Santa, pô. Pois é. E quando você perde um, pressiona o segundo, perdeu o segundo, pressiona demais o terceiro. Título chama título, vice chama vice. Bom, galera, eu fico também com esse título de 2011, inclusive eu era setorista. É óbvio que o título mais importante é a Copa do Nordeste, não é isso que a gente está discutindo, Tá não. falando A de vitória, né? A vitória, o tanto... A Copa do Nordeste continuou sendo a consequência de 2011. O que o Santa Cruz é hoje é uma consequência de 2011. O Santa Cruz estava no limbo. Pois é. No limbo ali naquele ano. Eu também voto em 2011, inclusive eu cobria o Santa pelo Diário de Pernambuco naquela época, e eu lembro que Zé Teodoro, contratado ali no fim de 2010, Sandro também estava chegando ao clube, e eu lembro de Zé Teodoro e Sandro viajando para o interior de São Paulo para buscar jogadores que ninguém tinha ouvido falar. Eles conseguiram montar o time com atletas completamente desconhecidos, misturando com jogadores da base. A gente vai ouvir Renatinho, Tomás Anderson, como eu já citei, Gilberto. E aí você pegar um time desse e fazer um campeonato regular, consistente, de maneira competitiva. Ninguém tinha dúvida da força daquele time de Zé Teodoro, um time muito competitivo. E chegar na final e jogar o que jogou, enfim, acho que aquele título Santa Cruz dá início, como a gente já destacou aqui, a essa caminhada de ressurgimento. Aquela ali é a pedra fundamental. Então, para mim, como também para Rafa e para Cássio, 2011, final do Pernambucano, primeiro jogo da final do Pernambucano, aquela vitória na Ilha do Retiro, maior vitória da história do Santa Cruz. Eu corto o cabelo quantas vezes por mês? 2. É mesmo? Meu cabelo é uma moita, mestre. Tô dizendo, pô, se o meu cabelo fosse minimamente definido, feito o teu... Definido.